Bom, pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez, né? E vamos ver aqui hoje sobre o crescimento logístico. Mas antes de ver o crescimento logístico, é importante fazer uma revisão no crescimento exponencial. Por quê? Porque nós vamos dar uma modificada aqui em alguma das fórmulas que a gente já viu anteriormente, tá? Então, uma das fórmulas que dá para dar uma revisada aí, tá? Volta lá no vídeo, é a seguinte: dn sobre dt igual a rn, tá? E a outra fórmula também que vai precisar para dar uma revisada é essa daqui, tá? Porque essas duas aqui a gente vai dar uma modificada para trazer para o crescimento logístico, tá? Então vamos começar com os pressupostos, né? A partir daqui eu vou assumir, tá, que vocês deram revisão no exponencial, então a gente não vai ficar aqui comparando os dois modelos, tá? A gente vai ser bem direto. Então, os pressupostos desse modelo, né, diferentemente do exponencial, é que nesse modelo os recursos são ilimitados, tá? Perdão, limitados, tá? Se os recursos nesse modelo são limitados, no outro eles são ilimitados, né? Então, essa é uma grande diferença desse modelo, tá? Na verdade, é a principal diferença, porque quando a gente for mexer nessas fórmulas aqui, tá? Quando a gente for mexer nessas fórmulas aqui, vocês vão ver que a gente vai, de certa forma, inserir nessas fórmulas aí esse recurso limitado, né? O que vai acontecer com essas fórmulas e o resultado, por que que o resultado vai ser diferente, tá? E outro pressuposto bastante importante, porque lembra que no crescimento exponencial as taxas de mortalidade e natalidade eram constantes, né? Mas aqui tem a adição de uma coisa que se chama denso dependência. Dependência, que são as taxas de natalidade. Eita, borracha grande. Que são o quê? As taxas de natalidade, que no caso tem que usar a letrinha padrão, né? As taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, elas vão ser dependentes do tamanho populacional. Ou seja, dependentes do tamanho populacional. Denso, dependência. Denso é aquela coisa de densidade demográfica, sabe? Aquelas coisas lá. Então, é dependente da quantidade de indivíduos que tem. Esses aqui são os dois principais pressupostos, tá? Diferentemente do modelo exponencial, tá? Então, vamos pegar essa primeira fórmula e essa aula aqui vai ser bem mais rápida e mais simples que a primeira, creio eu, tá? Qualquer coisa eu coloco aqui na edição uma legenda dizendo não foi, né, no futuro. Mas, por quê? Porque a gente só vai pegar essas duas fórmulas e vai fazer uma adaptação para o crescimento logístico, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Antes, a gente vai entender um pouquinho de como tudo isso aqui, que está no quadro aqui, interfere, tá? Vamos imaginar, deixa eu ver, vamos imaginar aqui uma ilha. Uma ilha
pegar qualquer forma geométrica aqui. Uma ilha, pronto, a ilha triangular, tá? Dentro dessa ilha, a gente vai introduzir o quê? Vamos introduzir 2 coelhos, tá? Essa ilha, ela é isolada, tá? Isolada de tudo, assim. Não tem costa perto. É uma ilha no ponto Nemo, né? Vamos botar assim. Tá longe de tudo e de todos, tá? Um pressuposto também que é a introdução da capacidade de suporte, né? Nesse modelo tem esse negocinho chamado capacidade de suporte, que a gente vai começar a ver nessa ilhazinha aqui, tá? Representado pela letra K maiúsculo. Beleza, tem 2 coelhos aqui. O que vocês acham que vai acontecer com essa população? Vamos botar aqui do lado, né? N0 igual a 2. O que vocês acham que vai acontecer com essa população? Observa que aqui é uma ilha grande, ainda tem bastante espaço. E vamos supor que a ilha toda é de uma plantação de alface. Coelho come alface, né? Então, vamos dizer, né, que a ilha está cheia dessa plantação e só tem 2 coelhos. O que vocês acham que vai acontecer com essa população? Essa população, já ia dizer, bota aqui nos comentários, né? Mas essa população vai o quê? Vai crescer, né? Então, nossa, tá muito pequenininho, eu fiz os coelhos muito grandes, né? Mas tudo bem. Então essa população vai crescer, né? Beleza, tá crescendo a população. Vamos fazer assim, porque senão vai demorar muito. Essa população tá crescendo, né? Os coelhos estão comendo, estão fazendo safadeza, né? Beleza, os coelhos estão comendo, estão bimbando. Show. Ok, chegamos numa quantidade interessante aqui. N0, vamos dizer aí que, sei lá, de 2 passou para tudo isso aí, tá? Não vamos quantizar ainda não. Beleza, ainda tem alguns espaços, vamos botar de outra cor aqui. Ó, ainda tem alguns espaços, né? Aqui entre os coelhos, né? Também. Ainda tem alguns espaços que dá para nascer coelho ainda, né? Então, a gente viu o primeiro caso que foi que o tamanho populacional era menor do que a capacidade de suporte. Lembrando, a capacidade de suporte... Lembrando não, acho que eu não falei, né? Olha aí minha cabeça como é. A capacidade de suporte, ela é o quanto determinado ambiente suporta de indivíduos. Nesse caso, é o quanto a nossa ilha suporta de coelhos, tá? A gente quer ver a população de coelhos, não a população de alface. Então, nesse primeiro caso, a gente viu que a população de coelhos está menor do que a capacidade de suporte, né? Porque ainda tem espaços em branco, ainda tem ali onde nascer coelho, né? Então, vamos preencher esses locais que antes estavam em branco e vamos supor que o N ficou igual ao K. Ou seja, o tamanho populacional chegou no tamanho da capacidade de suporte. O que vai acontecer com essa população? Nesse primeiro caso aqui, nós vimos que a população aumentou. Não é isso? Porque tinha só 2 coelhos e olha o tanto de coelho que já ficou, né? Então, nesse caso aqui, a população vai se manter.
tá? Por quê? Porque chegou ali no limite, tá? O tanto que coelhos que nascem é equivalente ao quanto de alface que nasce e os dois ali estão vivos, estão se mantendo. Agora, vamos supor que passou um avião por cima dessa ilha e caiu o coelho do avião. O avião estava transportando coelho lá para, sei lá, para a China, para comer, né? E aí, olha só, agora tem coelho transbordando aqui, coelho por cima de coelho, coelho nadando. Beleza, a gente agora está vendo um terceiro caso que nesse exemplo aqui é um pouco esquisito, né? Mas que o N é maior do que o K, ou seja, a população de coelhos é maior do que a capacidade de suporte, tá? Se é maior do que a capacidade de suporte, o que é que vocês acham que vai acontecer com essa população, né? Bom, se a gente já viu aqui a população aumentando, a população se estabilizando, só falta a população diminuir, né? Por quê? Porque vamos aqui para o nosso primeiro gráfico. Vou tentar fazer reto aqui, tá? Eu não queria verde não, mas tudo bem. Aqui vai ser, aqui vai ser o tamanho populacional. O tamanho populacional, tá certo. E aqui vai ser as taxas. Taxa. No crescimento logístico, vamos botar aqui. No crescimento logístico, nós temos o seguinte modo de representar as taxas, tá? O que significa esse gráfico? Significa que quanto maior o meu tamanho populacional, menor a minha taxa de natalidade e maior a minha taxa de mortalidade, tá? No crescimento exponencial não era assim esse gráfico, né? Esse gráfico era ao contrário. Na verdade, era diferente. Ao contrário, não, né? A gente vai ver mais pra frente ao contrário, tá? Mas sem spoiler. E nesse gráfico, observe ali onde as taxas se cruzam, né? Vamos apagar isso aqui. Justamente onde as taxas se cruzam é a capacidade de suporte, ou seja, é um momento que vai parar de nascer, vai parar de morrer ali, vai estar todo mundo em equilíbrio, né? Então, é isso, né? Por exemplo, aqui, a capacidade de suporte ela vai funcionar como um ímã que sempre está puxando o tamanho populacional para a capacidade de suporte. Tá, não entendi. É só a gente imaginar que aqui, ó, é uma ladeira e aqui tem uma bolinha. Não importa em que local dessa ladeira, dessas ladeiras, a bolinha está. Ela sempre vai querer ficar embaixo da ladeira, né? Qual é o nome que dá? Na vala, sei lá, da ladeira, né? No ponto mais baixo da ladeira. Por quê? Porque se a bolinha estiver aqui, o tamanho populacional estiver aqui, beleza, ele vai crescer, né? Porque ele está se movimentando no eixo X para lá. Mas vai ficar aqui no fundo da ladeira. Por quê? Porque é o local ótimo para aquela população. Da mesma forma que se a bolinha estiver aqui, o tamanho populacional vai diminuir. Por quê? Porque está se movimentando para a esquerda no eixo X para alcançar o
a capacidade de suporte, tá? Então, a capacidade de suporte é como um atrator que tenta manter a população naquele valor, tá? Por isso que nesses casos aqui, ó, a população aumenta porque o N é menor do que a capacidade de suporte, tá? Por isso que aqui a população se mantém, porque o N é igual à capacidade de suporte. E por isso que aqui diminui, porque o N é maior que a capacidade de suporte, tá? Porque a população quer convergir sempre para o valor da capacidade de suporte. Um exemplo numérico, porque eu sei que vocês gostam. Se a capacidade de suporte for 100, tá? E a gente tem... Ó, vamos para a nossa primeira continha aqui, tá? Se o nosso K é igual a 100 e o nosso tamanho populacional foi igual a 2. Para isso, deixa eu subir aqui novamente. Lembra que eu falei que a gente vai dar uma modificada nessas fórmulas? Então, a primeira fórmula que nós vamos modificar, cadê o bichinho? Ah, tá aqui. A primeira fórmula que nós vamos modificar é essa daqui, tá? Ela vai ficar a seguinte. Aqui é constante, né? Aquela constante. Isso aqui é a taxa intrínseca vezes o tamanho populacional e a gente vai modificar para ficar aqui. Olha só. Vou até botar de outra cor aqui para dizer o que a gente modificou, tá? Vou botar aqui. Olha só, esse termo em azul é como se fosse um freio, tá? É como se a população estivesse chegando ali na capacidade de suporte, ele fosse freando a taxa de crescimento populacional, tá? Porque lembra que no gráfico do crescimento exponencial, a linha do gráfico era assim, né? Ué, por que ficou cinza embaixo? Tudo bem. Na desse sistema aqui que a gente está vendo, a linha, o padrão vai ser um S. S. Vai ser um S, meio esquisito, mas vai ser um S, tá? Por quê? Porque agora a gente está tratando com recursos limitados. Olha aí. Então, como aqui tem o crescimento ilimitado, a população só vai aumentando exponencialmente. E aqui não. Aqui, ó, vai acabando o recurso, a população vai diminuindo o quê? A taxa de crescimento, não é o tamanho populacional, tá? Não é o tamanho populacional, é a taxa de crescimento. Então, esse termo em azul é justamente esse freio aqui, tá? É esse freio aqui. O Gotelli, ele dá um nome para esse termo de... Vamos ver aqui o que o Gotelli fala. Esse termo representa, esse termo em azul, a porção não utilizada da capacidade de suporte. Então, vamos ver aqui. Nessa situação, né, se a nossa capacidade de suporte for 100 e o nosso tamanho populacional for 2, tá? Vamos resolver só essa parte em azul. Então, substituindo, ficaria 1 menos
N sobre K. Não é isso? Vai ficar 1 menos 0,02, que dá 0,98. Ok, mas o que significa esse 0,98? Significa, neste exemplo, que pode significar duas coisas, né? A primeira é que significa, lembra que eu disse que o nome desse termo, entre parênteses, era a porção não utilizada da capacidade de suporte? Ou seja, eu não estou utilizando 98 partes da capacidade de suporte, ou 98% da capacidade de suporte. Tá? Isso significa o contrário, que eu só estou utilizando 2%. Né? E outra coisa que significa é a redução na taxa de crescimento em relação ao modelo exponencial. Pensa comigo, vamos aqui para esse gráfico aqui. No modelo exponencial, a população cresce pra caramba, né? Vai crescendo até o infinito e além. Só que no logístico, com esse valor de 0,98, por exemplo, a população vai crescer a 98% do que ela cresceria no modelo exponencial, ou seja, a curva vai ser um pouquinho menos inclinada, certo? Agora vamos botar outro exemplo aqui. Se o nosso K for 98, opa, já confundi o negócio aqui, ó, o spoiler aí, tá? Se o nosso K, nossa capacidade de suporte, continuar 100, mas o nosso tamanho populacional agora chegou em 98, que é aquele segundo, na verdade ainda é o primeiro exemplo, né? Como é que vai ficar aqui? 1 menos 98 sobre 100, que vai dar 1 menos 0,98, que vai ser igual a 0,02. O que significa isso? Que eu não estou utilizando 0,02 ou 2% da minha capacidade de suporte e que o meu crescimento está a 0,02 do que era do exponencial, ou seja, está crescendo a 2% do que era exponencial. É como se fosse um negócio. Nossa, não, é até menos que isso aqui. É como se fosse um negócio, quase uma linha reta, sabe? Ou seja, aí a gente já vê esse freio, né, entrando em ação. Notem que não é que a população está parando de crescer. A população está crescendo, mas a sua taxa está diminuindo. Tá? A taxa de crescimento está diminuindo até o momento que ela estabiliza, que é na capacidade de suporte. Só que a população continua crescendo até chegar. Agora, vamos para um exemplo aqui, que é o terceiro exemplo ali da nossa ilha. Se o nosso K for 100 e o nosso tamanho populacional for 110, como que ficaria isso? 1 menos 110 sobre 100. 1 menos 1,1, né? 1,10, mesma coisa, que dá menos 0,10. Ou seja, o nosso tamanho populacional, a taxa de crescimento, na verdade, ela vai decrescer, ou seja, ela vai diminuir. É como se a população estivesse aqui, ela vai dar uma diminuída aqui para alcançar o tamanho populacional, ou seja, a população está diminuindo. Por isso que o valor deu negativo.
Perfeito? Uma informação importante. Aqui, nessa nossa equação aqui, do logístico, a gente tem algumas situações, tá? Eu vou explicar usando a equação que fica mais fácil. A gente tem algumas situações em que o nosso crescimento vai ser 0, tá? Que explicando ali com a ilha, a gente viu que se o N for igual a K, a população se estabiliza, né? Então, a gente já pode botar aqui. Se N for igual a K, população estabiliza. Oxi, botei o contra. Ei, rapaz. A população estabiliza. Agora, a população também vai estabilizar se o R for igual a 0. Porque lembra o que é o R? O R é a taxa intrínseca de crescimento. Ou seja, se aquela população se aquela população possui uma taxa de crescimento, a taxa de crescimento é 0. Como é que ela vai crescer se a taxa de crescimento é 0? Então a população também estabiliza. Agora, se o nosso tamanho populacional também for 0, a população também estabiliza, porque qual população que tem 0 indivíduos vai crescer? Como é que vai crescer se tem 0 indivíduos? Tá? Então, essas 3 situações é onde a nossa população vai se estabilizar. Quando que a população... Vamos descer aqui um pouquinho. Quando que a população vai crescer? Se a taxa de crescimento for maior do que 0, população aumenta. E se, como a gente já viu, o nosso N for menor do que a nossa capacidade de suporte, a população também aumenta. Quando a população vai diminuir? Quando o R for negativo, né? A gente já viu isso. Ou quando o nosso tamanho populacional for maior do que a nossa capacidade de suporte, a população também vai diminuir, tá? E é assim que a gente pode ler essa nossa fórmula, tá? Agora vamos utilizar essa nossa fórmula aqui aplicada com um exemplo prático, que eu sei que é isso que vocês mais querem. Vamos olhar aqui, ó. Vamos usar o exemplo do slide. Se R for igual a 0,1, o nosso K for igual a 100. E aí a gente quer saber o nosso tamanho populacional. Na verdade, a gente quer saber a taxa de crescimento populacional em função do nosso tamanho populacional. Ali pede para fazer de 0 a 100, de 10 em 10, mas a gente só vai fazer os, sei lá, 3 primeiros, né? E aí vocês fazem aí como exercício os outros até chegar no 100, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então vamos aplicar a fórmula aqui, certo? Vamos descer. Opa, não, tá cobrindo a fórmula. Perfeito. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, né? Quando a população for 0, então vai ficar dn sobre dt igual a 0 a r, né? Vezes a população, vezes 1 menos tamanho populacional sobre capacidade de suporte. Operando aqui, né? 0 dividido por 100 é 0, 1 menos 0, então 1. 0,1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1
0. Então, nossa primeira taxa de crescimento é 0. Óbvio, a gente já viu isso aqui acontecendo, né? Cadê aqui, ó? N igual a 0. A população vai estabilizar, não cresce nem diminui. Por quê? Não tem ninguém para crescer nem para diminuir, né? Então, vamos lá para o segundo aqui. Se for 10, é só a gente substituir onde tem 0 para botar o 10 aqui. E aí, o resultado obviamente vai mudar, não é? Aqui, nós vamos obter o quê? 10 dividido por 100 é 0,1. 1 menos 0,1 é 0,9. Ou 0,90, né? Para simplificar. 0,1 vezes 10 é 1. E 1 vezes 0,90 dá 0,9. Ou seja, a nossa taxa de crescimento populacional aqui vai ser 0,9. Ah, mas para fazer do 20, olha a mágica. Olha a mágica. Só substituir e botar 20 aqui. Mas aí você deve estar perguntando, professor, a minha calculadora não é igual à sua. Como é que eu escrevo isso aqui na minha calculadora? Calma, jovem Padawan. Vamos fazer primeiro esse aqui que eu mostro como você vai escrever na sua calculadora, tá? Vamos resolver aqui, né? 100 para 20 dá 0,2. 1 menos 0,02 ou 20% dá 0,8. 1 vezes 20, 0,1 vezes 20, vamos fazer aqui na nossa calculations, tá? Então, é 0,1 vezes 20 é igual a 2, tá? Tem que dar 2 na calculadora de vocês. E 2,0... Opa! 2 vezes 0,8 dá 1,6. Querem mais um exemplo? A gente vai para como você escreve na sua calculadora. Claro que vamos como você escreve para, em vez de ficar fazendo parte por parte, né? Para você fazer direto assim. Você botar a conta toda, ele já dá um resultado para você, sem precisar dividir em passo a passo, igual a gente estava fazendo aqui, né? Por exemplo, passo a passo que eu digo aqui, ó, 20 dividido por 100, aí 1 menos isso, aí vem, tá? Na calculadora de vocês, olha só como é simples. Vocês vou botar aqui de que cor? Vou botar aqui de roxo. Roxo. Oxe, cadê? Aqui. Ó, vocês vão botar aqui. Eu vou escrever o genérico, tá? Então, vocês vão botar aqui o R, tá? Vezes o N, vezes, aí abre um parêntese, 1 menos, abre outro parêntese, N dividido por K, fecha, fecha. Nossa, professor, só isso, somente isso. Mas e agora, como é que eu... Vamos usar aqui, substituindo os termos aqui, vamos fazer o de 30, né? Então vai ficar 0,1, porque o R nosso é 0,1, vezes o tamanho populacional que a gente quer é o 30, vezes 1 menos aqui o nosso tamanho populacional 30, dividido pela nossa capacidade de suporte. Façam aí na calculadora. Ih, rapaz, agora vai dar um erro, hein? Talvez, talvez não. Às vezes vocês precisam fechar todos os parênteses. Às vezes a própria calculadora faz já fechando parênteses automaticamente, tá? Então, você tem que ter familiaridade com a sua calculadora para poder saber se você precisa fechar o parênteses ou não. Mas a minha recomendação é que você sempre deva fechar o parênteses para evitar possíveis erros. Lembrando, esse parêntese aqui fecha com esse parêntese aqui, tá? E esse parêntese aqui com esse parêntese. Ou seja, talvez você consiga fazer sem o último parêntese ali da direita, né? Mas eu recomendo você usar sempre para não dar erro, tá? Operando isso aqui, né, vai dar quanto? Então, a gente vai botar aqui 0,1 vezes 30 dá 3. E aí, 30 dividido por 100 dá 0,3. 1 menos 0,3 é 0,7. 0,7
vezes 3, 2,1. E aí vai, tá? E tá, e a gente vai montar o gráfico agora para vocês verem como que vai ficar esse gráfico, tá? Bom, aqui vocês podem ver, deixa eu só acrescentar um detalhe nesse gráfico aqui que está faltando, né? Pronto, achei aqui. Quando vocês fizerem todas as operações, vai dar esse resultado aqui, tá? Como a gente já começou vendo aqui, né? 0,9, 1,6 e 2,1 e assim vai. E quando vocês fizerem o gráfico, aqui no eixo X o tamanho populacional e no eixo Y a nossa taxa, né? Quando vocês fizerem um gráfico, tem que dar um gráfico assim de parábola, tá? Muito cuidado com as escalas que vocês utilizam aqui no eixo Y, porque senão pode dar um gráfico diferente, tá? Então, nesse exemplo aqui, ele fez de meio em meio por cento, tá? Mas na hora de fazer você pode escolher qualquer escala, tá? Desde que faça algum sentido. Por exemplo, de meio em meio, ou sei lá, de 0,3 a 0,3, aí é com você, tá? Mas tem que dar esse resultado aqui, tá? Então, vamos aqui, lembra aqui que eram duas fórmulas, né? Então, a gente vai vir aqui, vou botar, acho que amarelo não dá para ver direito. Mas a gente vai utilizar agora essa segunda fórmula, só que no modelo logístico. Vamos escrever ela aqui embaixo. Cadê minha caneta? Vamos escrever ela aqui embaixo e vamos ver como ela vai ficar modificada, tá? Então a fórmula original era: eu quero saber a população nesse tempo. Eu pego a nossa população inicial, multiplico pela constante de Euler, elevado à taxa intrínseca de crescimento vezes o tempo que eu quero, tá? Mas lembra que nessa nossa outra equação aqui, nós inserimos a capacidade de suporte. Por quê? Porque é um recurso limitado, tá? E são denso-dependentes. Então, a gente começa igual. Eu quero saber o tamanho populacional no tempo tal, né? No tempo t. E aí, a gente vamos colocar aqui, ó. Eu já estou montando aqui do jeito que vai ser. Aqui a gente tem o NOERT, tá? A gente pode brincar assim, ó, NOERT. Então, aqui a gente vai ter também o NOERT. Só que ele vai ficar um NOERT diferente. Veja que o nosso R, neste caso, é negativo, mas ainda tem o NOERT, tá? Observa aqui, ó, NOERT, tá? Mesma coisa. Só que a gente tem que inserir o valor de K. Só que para isso, a gente tem que acrescentar um outro nó. Então fica tipo nó NOERT, tá? E a gente vai acrescentar o valor de K, sempre em cima. Olha aí que coisa bonita. Eu digo isso se essa fórmula não é a mais bonita que tem. Só que a gente está esquecendo de uma coisa. Para isso funcionar, a gente precisa botar mais esses resultados aqui, tá? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar para prever o tamanho populacional. Igual a NT igual a N0 sobre vezes E elevado a RT, serve para prever o tamanho populacional no crescimento exponencial. Aqui, essa fórmula aqui, não tem um jeito de falar assim, né? Essa fórmula aqui é como a gente prevê o tamanho populacional no crescimento logístico, tá? E vamos para o exemplo numérico. Ó, novamente, vou botar aqui do lado passo a passo para lembrar dessa equação. Eu quero saber o tamanho populacional no tempo t. Então, primeira coisa que eu faço é botar uma linha para dizer que eu estou no logístico, tá?
E como era do logístico? Ou no exponencial, era noert. Então vamos botar o noert. Só que para botar o noert, eu preciso dar uma enfeitada aqui. Porque é logístico, é mais chique. Então tem que ter um negócio mais chique, né? Então aqui, ó, noert. Só que tem que lembrar que é um noert diferente, é um noert diferenciado, porque o R é negativo. E aí, eu tenho que lembrar também que tenho que botar 2 para ficar um nonoert, né? Por quê? Porque a logística é mais chique tem que ter mais coisas assim, né? E eu tenho que lembrar que como é o logístico, eu tenho que acrescentar a capacidade de suporte sempre em cima. Ou seja, aqui está em cima e aqui também está em cima. Né? Porque se a gente pegar essa fração aqui está lá em cima, se a gente pegar essa fração, está em cima. E a gente tem que acrescentar um mais. Literalmente, entendeu? Um mais. Por quê? Porque essa fórmula é a mais. Então aqui a gente ainda tem o noert, só que a gente acrescenta um novo no. Aí vai ficar nonoert. O K sempre em cima. E um mais. Entendeu? Um detalhe a mais, um mais. Olha aí, que fórmula. Diga se essa não é a fórmula mais linda que você já viu. Eu acho que só perde para a fórmula de Bhaskara. Mas esse é assunto para outro vídeo. Para outro vídeo não vou fazer vídeo de Bhaskara, a não ser que precise. Então vamos para aqui o nosso exemplo. Olha aí. Vamos continuar com... Eita, nós. Vamos continuar aqui com o R igual a 0,1. O nossa capacidade de suporte, vamos fazer também 100, tá? Só que o nosso N0 vai ser 2. E eu quero saber o nosso tamanho populacional no tempo de 20 em 20 até o tempo 100. Façam aí o resto, né, como atividade de casa. Beleza, nós temos essa tabelinha aqui e nós temos a fórmula. Já dá para a gente resolver. Mas observe que aqui, ó, por que tem um 2 ali na primeira linha? Porque lembra que o N0 é o tamanho populacional inicial. Ou seja, se o meu N0 é 2, o meu tamanho populacional inicial é 2, significa que o primeiro tamanho populacional é o 2, no tempo 0, tá? Se a gente substituir aqui, ó, NT, N0, porque a gente está sabendo da população no tempo 0, entendeu? Mas vamos lá. Vamos utilizar essa fórmula aqui, então. Para isso, preciso da outra calculadora. Só um minuto. Novamente, você pode perguntar, professor, mas como cacetas eu escrevo essa fórmula na minha calculadora? Minha calculadora não é igual à sua. Como é que eu faço isso? Calma. Vamos substituir os valores e no final eu mostro como você vai escrever na sua calculadora, igual eu fiz com outra fórmula, não é verdade? Que eu até já perdi no... Ah, tá aqui, bem em cima, pô. Então vamos lá. Vamos substituindo os valores. Agora minha caneta que sumiu, né? Antes era calculadora, agora caneta. Ah, show. Vamos substituindo. Eu quero saber a população. Vamos botando aqui em cima, né? A população no tempo 20. Então, NT igual, passa a linha. Eu já vou botando substituindo, tá? Capacidade de suporte. 1 mais daquela ajeitada aqui. Capacidade de suporte. Capacidade de suporte menos N. Eita! Rapaz. Menos N0 vezes E elevado a menos R, eita nós, vezes T. Se você for dividir o cálculo,
a gente pode resolver primeiro a multiplicação aqui, né? Então, vai ficar menos 0,1 vezes 20. Isso aqui dá menos 2. Beleza, o que, que a gente pode fazer aqui? A gente já botou lá de fora, a gente pode resolver o e elevado a menos 2? Pode, pode. Nesse caso aqui, a gente não precisa seguir a regra matemática de primeiro parênteses, depois colchete, porque aqui a gente pode organizar melhor assim, tá? Então, o e elevado a o menos 2, né? Então, isso aqui vai dar 0,135 para arredondar. Tá? Na calculadora de vocês não precisa arredondar, você arredonda só no final, tá? O resultado que sair daqui, a sua calculadora vai utilizar ele, tá? Aí subindo aqui, 100 menos 2, 98. 98 por 100 dá 0,98. Beleza, então 0,98 elevado a... Opa, vezes esse e. Então é 0,98 vezes e vai dar... Isso aqui dá 0,132. E aí é 1 mais isso daqui, né? Então vai ser 1,132. Só que a gente tem que dividir 100 por esse valor. Então vai ser 100 dividido por esse valor mais 1, né? Que é isso ali, que dá 88,290. É isso mesmo ou eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu fazer direto aqui para ver se está certo, isso mesmo, né? É isso mesmo, olha aí que resultado fantástico. Agora vamos fazer sem usar o... Cadê meu negócio? Vamos fazer aqui, vamos aumentar isso aqui. Vamos fazer sem ir dividindo assim extremamente desorganizado, tá? Porque na hora da prova tem que estar organizado, né? Porque sabe como é que é a avaliação, né? Então vamos lá. Deixa eu tomando essa borracha, né? Porque vai que eu preciso. Então, vamos fazer aqui do N30, né? Não, 40. Olha aí, já ia errando, tá vendo? Então, do N40, 100, 1 mais K menos N0, divide por N0. Ih, rapaz, olha aí, olha aí. Tá vendo? Até o professor erra. Olha aí, se não tá errado. Alguém já deve ter visto o erro aí. Aqui, ó, é N0, não é K. Ou seja, em vez de 100 é 2. Olha, não falei que eu ia usar borracha? Olha só. Olha só. Então, isso aqui... Oh, rapaz. Isso aqui, operando, vai dar 13. Olha aí. Tá vendo? Agora, a gente vai, ó, só pagar o 20 e botar um 40. Que aí vai dar... Tá certo isso? Tá certo isso sim. Vamos continuar aqui a nossa operação aqui. E elevado a menos R vezes tempo.
Observem que eu só substituí isso daqui. O resto continua a mesma coisa. Professor, mas como que caralhos eu escrevo isso na minha calculadora? Vem comigo. Observe, cadê o meu negócio? Observe como eu vou escrever na minha não. Observe como você vai escrever na sua calculadora. Olha só. Você vai botar 100. Ok? Aí você vai botar dividido, abre um parêntese. 1 mais, abre um parêntese, abre outro parêntese, 100 menos 2, fecha um parêntese, dividido por 2, fecha um parêntese. Algumas calculadoras pedem para você botar os símbolos de multiplicação, outras não precisam. Mas, recomendando, bota o símbolo de multiplicação e na sua calculadora tem que ver onde que insere o valor de e, tá? Elevado. Na maioria das calculadoras pode ser um circunflexo assim, pode ser um x elevado a y, tá? Pode ter algumas calculadoras também que já tenha e, x, você tem que ver na sua, tá? Novamente, tem que estar familiarizado com a sua própria calculadora. Aí você vai abrir um parênteses para garantir que vai estar tudo dentro do parênteses elevado, menos o R vezes o tempo, que nesse caso eu já vou colocar o de 60. Fecha 1, fecha 2, tá? Por que fecha 2? Ó, esse daqui é esse aqui. Esse aqui é esse aqui. Estou escolhendo umas cores muito parecidas, né? Esse aqui é esse aqui. E esse aqui é esse aqui. E aí na sua calculadora, você, para não ter que digitar isso aqui sempre, olha os macetes. Para não ter que digitar sempre a mesma coisa, você vai dar um toque para a esquerda. Na maioria das calculadoras tem tipo um botãozão grande, né? Que ele é dividido em setinhas, para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Você vai dar um clique na esquerda até onde tem o 6. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Espera aí. Pronto. Agora vamos lá. Então é 100 dividido, abre 1 mais, abre, 100, que é o N0, menos o K menos N0, divide por N0. Aqui ele está fazendo para baixo, tá? Mas a de vocês vai continuar para a direita. Não tem problema, é a mesma coisa. E aqui, observe que o E está aqui embaixo, ó. Mas ele está numa cor vermelha. Se a gente olhar aqui, ó, Shift são todas as teclas que tem o amarelinho e Alpha é todas as teclas que tem o vermelhinho. Então, para acionar o E, eu vou digitar aqui, ó, Alpha E. Tá vendo? Entrou lá o alfa. Aí, elevado, nessa calculadora aqui, é nesse símbolozinho aqui, ó, x quadradinho. Então, elevado, ó, perceba que ele já abriu automaticamente o parêntese, tá? Eu acho que na maioria das calculadoras vai abrir automaticamente. Se não, você abre um parêntese. A menos 0,1, não é isso? Cadê? Vezes 60. Fecha, fecha. Vamos só conferir aqui, ó. 1 mais 10 a 2. 10 a 2 divide 2 vezes E elevado a banana. Dá um ok. Dá 89, 16, babá. Show. Só que eu não quero digitar tudo isso de novo. Olha só o que eu faço. Eu venho aqui, ó, com a setinha do lado.
fico... Deixa eu ver se é antes ou depois. Eu acho que é antes. Eu vou apertar aqui, ó, inserir. Tá vendo que inserir tá em amarelo? Então vai ser shift, não vai ser mais alfa. Inserir, ó, tá vendo que o cursor mudou? Ele agora tá uma barra horizontal. Então, em vez de 60, eu vou botar um 8 aqui, ó. Pronto, já foi. Aí eu dou um igual, 98. Vamos botar aqui no negócio. Vamos fazer o do 20 de novo, né? Porque, ó, vamos ver aqui. Ele já tá no modo aqui, né? Então é só botar um 2. Dá 13. Então vamos escrever lá, 13. Apagar esse 88 aqui, que a gente tinha feito errado. A gente não, né? Eu tinha feito errado. Vocês devem ter feito certo. Então aqui dá 13. É 13 ou arredondo para 14? 13,1, então mantém 13. Aí vamos lá para o 40. Aqui, ó, no lugar do 2, um 4, 53. No lugar do 4, um 6. E aí, ó, vocês 6. E aí façam o resto, 89. Façam o resto até chegar no 100. E aí a gente vai ter esse gráfico aqui, esses resultados aqui, tem que dar esses aqui, tá, gente? Isso aqui já é arredondando, tá? Já é arredondando. Arredondando corretamente, tá? Porque se a gente fosse ver aqui, ó, cadê? Vamos aumentar aqui, ó. Opa, ó, 98, tá? Quando o número depois da vírgula é maior do que 5, a gente acrescenta 1. Se é menor do que 5, a gente mantém a parte inteira. Então aqui, esses dois aqui mantêm a parte inteira, ou seja, 2 e 13. Esse aqui, como é maior do que 5 depois da vírgula, vai aumentar 1. Esse aqui e esse são menores, então vai manter a parte inteira, 89 e 98. E esse aqui, como é maior depois da vírgula, esse aqui vai aumentar uma casa para cima, tá? Arredondando. E aí, fazendo o gráfico, vai ficar aquela forma de S. E só para finalizar, que no... Cadê? Aqui a gente falou sobre dois pressupostos, tá? Mas são os que são diferentes do exponencial. Só que a gente pode, ainda tem os pressupostos que são iguais aos do exponencial, né? Que vou botar aqui o slide, né? Porque ele já está muito poluído. Que é a ausência de retardos no logístico contínuo, que é o que a gente está vendo, tá? A ausência de migração, ou seja, a gente ainda não tem nem imigração nem emigração. Existe a ausência da variação genética, ou seja, populações muito pequenas não vão ter mutações que podem exterminar aquela população, e a ausência de estrutura etária, que é como se o indivíduo, assim que ele nascesse, já pudesse bimbar, tá? Para aumentar o tamanho populacional. E a capacidade de suporte é constante, ou seja, não vai variar a capacidade de suporte, tá? E densodependência linear, que foi o que a gente viu, né, que acrescentou. Aqui em azul, a gente pode ver no modelo exponencial em relação ao quê? A taxa de crescimento populacional vendo o tamanho populacional, ou seja, conforme o tamanho populacional aumenta, a taxa de crescimento populacional também aumenta. Já aqui é no logístico. Tem um momento que, enquanto a população está crescendo, a taxa vai crescendo, mas chega uma hora que ela começa a diminuir. Veja que o tamanho populacional está aumentando ainda, não diminui. O que diminui é a taxa de crescimento, tá? E essa aqui é a taxa de crescimento per capita. No exponencial, ela é
constante, ou seja, conforme aumenta o tamanho populacional, a taxa não aumenta, ela é a mesma. E aqui é a taxa de crescimento per capita do logístico. Veja que, conforme o aumento do tamanho populacional, a taxa de crescimento per capita da população ela diminui, tá? Essas são as duas diferenças gráficas, né, entre os modelos populacionais. Fora essas aqui, né, que um gráfico de tamanho populacional vai ser assim, porque ele vai se estabilizar. Lembra aqui, ó, do freio. Cadê o freio? Acho que eu apaguei, né? Mas eu acho que é isso, tá? Aqui na lista tem essas questões teóricas, eu recomendo que façam. E essas aqui, tá? Dá para fazer com base nessas duas formulinhas que a gente viu, tá? A questão 2 tem fórmula, a 1 é análise de gráfico, a 3 também é análise de gráfico, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.